Os bispos alemães reunidos na Terceira Assembleia Sinodal aprovaram uma série de documentos que buscam implementar o caminho sinodal na Alemanha e pura e simplesmente pedem a urgente ordenação sacerdotal de mulheres, pedem a abolição do celibato dos padres e a mudança de todo o pensamento e do próprio catecismo moderno da Igreja Católica a respeito das uniões homossexuais e também para os casais, digamos, heterossexuais, a aprovação de todas as formas de controle de natalidade e anticoncepcionais e ainda querem que os bispos eles tenham seus nomes indicados por um conselho nas paróquias e dioceses e possam os padres e os bispos serem demitidos dos seus cargos após uma prestação de contas em 4 anos, ou seja, a democracia instituída dentro da igreja. Parece a Revolução Francesa, mas são as consequências do Sínodo da Alemanha. Esses documentos, eles ainda não são definitivos. Mas antes que você pense, então não tem problema, porque tudo vai mudar de última hora, os bispos alemães não vão mudar de posição, porque esses documentos eles estão sendo aprovados com 70, 80, 90% de votação, ou seja, é quase unanimidade. A única coisa que poderia barrar estas reformas é uma ação decisiva e categórica do Vaticano. E nada indica que essa ação vai vir, até porque, por exemplo, o Papa Francisco recusou o pedido de renúncia do cardeal Marx, que foi o grande arquiteto do Sínodo da Alemanha. Ele mais de uma vez elogiou o caminho sinodal alemão e ele está organizando o grande sínodo sobre a sinodalidade em 2023, no qual está dito, como eu já denunciei no meu canal, nos documentos oficiais, que se vai aproveitar as contribuições dos mais recentes sínodos que ocorreram na igreja, ou seja, o da Amazônia e o da Alemanha. Então, se você quer entender qual que é o problema dessa verdadeira revolução, onde os próprios bispos alemães dizem que o que está sendo feito no país deles hoje é um modelo para a igreja no futuro, e nós percebemos que esse vai ser o grande objetivo do Sínodo de 2023, ou seja, pegar tudo que está sendo feito na Alemanha nesse ano e no próximo implementar a nível mundial. Me acompanhe no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Nós vimos então, nos dias 3 a 5 de fevereiro, as votações da terceira reunião da Assembleia Sinodal, que é o órgão máximo nessas decisões do caminho sinodal na Alemanha. Nós vamos ter mais uma reunião em setembro e uma definitiva em março do ano que vem, logo antes da abertura do Sínodo Mundial organizado pelo Papa Francisco e talvez presidido por um eventual sucessor. De qualquer modo, o que os bispos alemães estão fazendo hoje vai repercutir na igreja a nível mundial no Sínodo de 2023. As primeiras decisões, os primeiros documentos versam sobre a própria questão da sinodalidade. Eu já expliquei num outro vídeo que vai estar disponível na tela final desse aqui. E se você quer mais conteúdo católico, história da igreja, crise da igreja hoje, vida espiritual, convido já para se inscrever no meu canal. Quem puder fazer uma doação, Deus abençoe. Eu consegui trocar de celular, estou com uma câmera melhor agora, graças às doações dos senhores. E então, voltando ao problema do Sínodo, no segundo dia de votações, entramos nas questões polêmicas. Primeiro ponto é que os bispos alemães eles se tornaram totalmente feministas e adeptos da ideologia de gênero. Porque no texto Mulheres nos Cultos e Ofícios da Igreja, ele já se inicia com a seguinte frase: o princípio orientador é exigir a igualdade de gênero como base nas ações futuras na Igreja Católica Romana. E Birgit Mock, da Associação das Mulheres Católicas Alemãs, chamou a apresentação do texto de justiça de gênero um momento histórico que está há 2000 anos atrasado. Engraçado que então Nosso Senhor Jesus Cristo errou quando ele não quis mulheres no colégio apostólico. O texto afirma que, em vista da marginalização e discriminação em curso
contra as mulheres na Igreja Católica Romana, uma admissão de culpa e uma mudança de consciência e comportamento são urgentemente necessárias. É necessária uma justiça de gênero e um questionamento fundamental e uma mudança das estruturas e relações de poder vigentes, ou seja, mulheres no clero, mulheres governando a igreja. Sempre deixo as fontes na descrição do vídeo, eu me baseei em um site que eu gosto da ACI Digital, e essas notícias eu peguei da ACI alemã, ou seja, CNA Deutsch, e eu botei na tradução pelo Google, porque são artigos que não estão disponíveis em português. Se algum dos senhores encontrar alguma, eu não digo imprecisão, porque imprecisões ficam, mas algum erro verdadeiro, me avisem, eu deixo o seu comentário fixado, não há problema algum. Mas então, retornando a essa fonte da ACI Digital alemã que eu botei na tradução, os bispos alemães pura e simplesmente aprovaram toda a doutrina da ideologia de gênero. 77% deles concordaram com essa afirmação. Ao contrário da ideia de que o gênero é algo que se tem ou se é, as descobertas da pesquisa de gênero empírica e histórica são: o gênero não é uma questão pré-social e fato imutável ou mesmo dado por Deus. Ou seja, os bispos alemães, na prática, retiram da Bíblia aquele ensinamento de Deus de que Deus os fez homem e mulher. Está no Gênesis, logo nos primeiros capítulos. Mas os bispos alemães jogam isso fora em prol da concepção da ideologia de gênero de que não se nasce homem, não se nasce mulher, mas se torna, ou seja, se constrói um gênero que pode ser neutro, pode ser trans, pode ser o que você quiser. Os bispos alemães também dizem que esse texto anuncia que foi escrito com a perspectiva de que será ouvido pela Igreja Mundial. E vai ser porque tudo isso não é condenado pelo Papa Francisco, é elogiado como foi elogiado o cardeal Marx, cuja a renúncia foi rejeitada por Francisco, e que vai ser muito provavelmente implementado a nível mundial no Sínodo de 2023, que é um novo passo na autodemolição da Igreja e tem tudo para ser uma espécie de Concílio Vaticano III. E antes que alguém diga, mas por exemplo, a Congregação da Doutrina da Fé proibiu as bênçãos a casais homossexuais. Os bispos alemães foram lá, fizeram sua jornada de bênçãos, abençoaram e não aconteceu nada, ninguém foi punido, não tem problema algum. Ou seja, o Vaticano é impotente, mas quando o Vaticano modernista quer proibir a missa tridentina, quer atacar os católicos tradicionais que querem ser fiéis ao que a Igreja sempre ensinou, aí é de uma eficácia de um rolo compressor. Esse texto também tem um anexo que diz mulheres no ofício sacramental. E se diz o seguinte: a exclusão das mulheres do ofício sacramental exige uma justificação acessível à razão humana em relação ao discurso tradicional das ações de Deus. E, obviamente, tem carismas que também recomendam para a liderança no ministério sacramental que não devem ficar excluídos. Em um texto anexo se pede o estabelecimento de um escritório de diaconisas. Do mesmo modo se diz, não é a participação das mulheres em todos os serviços e ofícios da Igreja que requer uma justificação, mas a exclusão das mulheres dos ofícios sacramentais. Ou seja, primeiro diaconisas, depois padras, amanhã episcopisas. E depois uma papisa, por que não? Então é a demolição de toda a tradição fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo de que só se podem ordenar homens. Mas é claro que esse sínodo não fala apenas sobre mulheres, ele também fala sobre os casais homossexuais, onde se exige toda uma reavaliação da homossexualidade no magistério. O documento com esse título recebeu 174 votos a favor e 22 contra e 7 abstenções. Ou seja, de 200 votos, 177 estão a favor, dizendo que todas as passagens aí presentes no vídeo sobre a homossexualidade e a castidade no catecismo, que já é o moderno, devem ser revisadas.
revisadas. É claro que é no sentido favorável a essas práticas, já que os próprios bispos e padres alemães abençoam casais nessas uniões. Mas é claro que os casais heterossexuais não estão fora das análises dos bispos alemães, porque nas declarações magisteriais sobre o amor conjugal, também com 169 votos a favor, 30 contra e 6 abstenções, os bispos alemães pedem modificações no catecismo da Igreja Católica, o moderno, cheio de modernismo, para o seguinte ponto: os cônjuges assumem a responsabilidade do momento de se tornarem pais, do número dos filhos e dos vários métodos de planejamento familiar. Isso se faz com respeito mútuo e consciência pessoal. Ou seja, a legalização de todos os métodos anticoncepcionais no matrimônio. E eu já nem vou falar das bênçãos a casais em segunda, terceira ou quinta união, porque isso já é água corrente, já é algo do passado até. Do mesmo modo, o próprio cardeal Marx pugnou e os documentos aprovaram a abolição do celibato sacerdotal, algo a ser definido ou pelo Papa ou por um futuro concílio. Aí fica a pergunta: os bispos alemães vão esperar por uma ação do Papa ou de um concílio para saírem ordenando homens casados ou permitindo, como eles querem, que os padres se casem? E fica outra pergunta: o Vaticano vai tentar de algum modo combater isso ou vai permitir como uma exceção, como um teste vocacional, primeiro na Alemanha e depois no mundo inteiro? Porque nós vemos que esse é o objetivo dos bispos modernistas, porque as conferências episcopais dos outros países não são muito melhores que a da Alemanha, convenhamos. E o resultado é que o que está sendo feito em terras teutônicas é um ensaio para aquilo que vai ser implementado a nível mundial. Mas estas não são as únicas reformas, porque se pedem também a votação nas eleições de um bispo. Está dito o seguinte: o Conselho Sinodal da Diocese elege um corpo que tem tantos membros quanto tem o capítulo da catedral, ou seja, igualdade completa, porque esse conselho vai ser, claro, que um soviete liderado pelos leigos e padres modernistas, e o apoia o capítulo no exercício de seus direitos no processo de nomeação de um bispo. E juntamente com o capítulo da catedral determina a lista de candidatos aptos que envia à Sé Apostólica. E depois eles dão toda uma descrição que seria muito longa, uma descrição burocrática muito maçante, mas explicam o seguinte: a cada 4 anos os padres e os bispos devem prestar contas a esses sovietes de modernistas. E se a prestação de contas for negativa, se o soviete não gostasse, o bispo, por absurdo um bispo alemão falar algo tradicional, eles podem ser destituídos do cargo após 4 anos. Ou seja, é uma democracia na igreja mais radical do que a do clero juramentado da Revolução Francesa. E o cardeal Casper, que não é nem um pouco tradicional, porque se fosse não seria cardeal, disse o seguinte: em termos puramente formais, o caminho sinodal não abriu mão do ofício de bispo, mas o esvaziou em sua essência. Em geral, de acordo com o texto sinodal, o bispo não é muito mais que o presidente de um conselho fiscal, que, eleito por um período limitado, pode ser revogado a qualquer momento, assim quebrado o pescoço da igreja fundada pelo Evangelho e pelo bispado. Lembrando que, historicamente, talvez o país do mundo onde a atuação dos bispos santos foi mais importante e mais fundamental para a evangelização foi a Alemanha. O Sacro Império Romano Alemão, que teve uma longa galeria de bispos santos, que eu quero fazer vídeo sobre cada um deles, que a maioria não é conhecida no Brasil, até pedindo a intercessão deles contra esses bispos que são totalmente heréticos, são modernistas e inimigos da Santa Igreja Católica. Então, estas decisões, elas são provisórias, mas, como eu disse, os bispos alemães aprovam isso quase com unanimidade. Nada indica que eles vão mudar de posição sem uma atuação profunda do Vaticano, que nada nos leva a crer que ela vai acontecer. Tudo isso vai ser aprovado como ensaio para uma aprovação a nível mundial e, portanto, um novo passo na autodemolição da Igreja Católica para
usar a expressão do insuspeito Paulo VI. Meus caros, para combater isso, é preciso compreender tudo isso se baseia na sinodalidade tão desejada pelo Papa Francisco, que, por sua vez, nada mais é do que uma reformulação, um passo além do princípio da sinodalidade que foi definido, foi proclamado no Concílio Vaticano II. Então, combater isso é combater a fonte desses problemas que está no concílio, não nas suas interpretações, mas nos seus textos e também, sobretudo, no seu espírito, que é o que realmente importa. Qualquer tentativa de salvar o Vaticano II, mas combater esses erros, já está inevitavelmente condenado ao fracasso, porque o Sínodo da Alemanha já está contido como um ovo dentro do Concílio Vaticano II, que é, por assim dizer, a galinha. Então, o próprio arcebispo Nikola Eterovich, núncio apostólico da Alemanha, embora seja eslavo, mas isso é irrelevante, disse o seguinte: o Papa Francisco adverte contra o quê? O parlamentarismo, o formalismo, o intelectualismo e o clericalismo. Ou seja, o Papa promove, como ele diz, os aspectos da sinodalidade e combate essas questões, como o ponto de que a igreja tem uma doutrina que os fiéis devem seguir, que é o formalismo, o ponto de que a igreja é governada pelo clero, que é o clericalismo que o Sínodo da Alemanha visa abolir, o formalismo, o parlamentarismo, ou seja, não existe oposição entre Sínodo da Alemanha e Papa Francisco. Ambos estão a serviço do mesmo projeto de autodemolição da Igreja Católica, de todas as suas estruturas visíveis, instauração de uma pan-igreja ecumênica, relativista e universal. Então, meus caros, se os senhores querem combater essas abominações que hoje estão na Alemanha e amanhã serão no mundo inteiro, lembrem, compreendam, estudem a fonte, a raiz desse problema, que é o Concílio Vaticano II. E uma obra que eu até sugiro para um primeiro contato com o problema do concílio do seu ponto de vista histórico é o Reno se lança no Tibre, do padre Ralph Wiltgen, que é um estudo interessantíssimo. Os senhores podem ver que eu sublinhei o livro inteiro sobre toda a questão de como foi feita essa revolução conciliar que hoje ecoa na Alemanha e, mais uma vez, vai dar um novo passo no Sínodo de 2023. Deus os abençoe, salve Maria Imaculada.